E Oscar decidiu se aposentar. Vídeo de hoje do canal da Nicola te traz o tamanho da economia do tricolor com a quebra do contrato há 2 anos do fim. E fala também de Pochettino, meio argentino tem sido especulado no Santos e no São Paulo. Existe chance de acordo? Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muitas mudanças em relação a técnicos para 2026. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que Pochettino, meio atacante argentino do Fortaleza, interessa a São Paulo e Santos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com dirigentes do Santos, do São Paulo e também do Lion. Só para explicar o começo dessa história. O Pochettino teria sido sugerido ao Santos por Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Peixe, que já trabalhou com o argentino no próprio Fortaleza. Em relação ao São Paulo, a especulação da quinta-feira dá conta de que o tricolor elegeu o meio argentino de 29 anos de idade como prioridade para ser seu camisa 10. Achei meio estranha a história pelo fato dele ter 29 anos de idade. Já contei para vocês que o São Paulo busca atletas mais novos. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do Fortaleza, que afirmou que não vai aceitar empréstimo nem troca de jogadores. A única possibilidade de o Pochettino deixar o Lion é mediante proposta em definitivo, e a pedida já está definida, 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 200 mil reais. Perguntei ainda para essa fonte se Santos e São Paulo fizeram proposta, a resposta, abre aspas, nenhum, nem outro, ninguém nos procurou. Fui checar com o pessoal do São Paulo, mas por que tanta especulação? Especulação envolvendo São Paulo e Pochettino. A pessoa do São Paulo com quem conversei assegurou que trata-se de um grande engano. Esse nome não faz parte dos planos do tricolor. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? E Oscar decidiu se aposentar para a alegria dos dirigentes do São Paulo. É que o tricolor calcula uma economia de mais ou menos 60 milhões de reais com a antecipação da rescisão do contrato. Essa quebra do vínculo deve acontecer de forma amigável nos próximos dias. Vale a lembrança de que Oscar tinha o maior salário do elenco tricolor, 2 milhões e 300 mil mensais. 1,5 milhão de reais eram pagos pelo São Paulo, outros 800 mil pela patrocinadora Master, a Superbet, que deve disponibilizar essa grana para a contratação de algum outro jogador. São Paulo, inclusive, pode usar esse dinheiro para fechar com algum atleta bem mais protagonista do que o Oscar, que desde que voltou da China, na virada de 2024 para 2025, nunca conseguiu se colocar em plena disposição. A condição física dele foi um enorme problema. A opção pela aposentadoria passa por aquele problema, a síncope vasovagal. Durante os testes e exames para 2026, ele passou mal, precisou ser levado para o hospital e constatou-se um problema cardíaco. Oscar, que é hoje o segundo jogador brasileiro em atividade com maior patrimônio. Só o Neymar tem mais dinheiro do que o Oscar. E aí vale a lembrança de que nos 8 anos em que jogou na China, o Oscar voltou ao Brasil com mais de 1 bilhão de reais na conta. O salário dele no futebol chinês era de 24 milhões de euros por temporada. Hulk, Vinícius Júnior, Casemiro, entre outros, não ganharam tanto dinheiro quanto o atleta, que tem inclusive um prédio construído por ele mesmo em um dos endereços mais chiques do país. Esse endereço está numa região de São Paulo. E você, o que pensa sobre a aposentadoria do Oscar e o que faria com esses 2 milhões e 300 mil por mês que o São Paulo passa a ter para contratar reforços? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Preciso te atualizar agora sobre 2 novos alvos do Clube Atlético Mineiro. O Galo já percebeu que sem grana não vai dar para sonhar com nomes estrelados. Chegaram a falar em Gerson e Claudinho. Gerson no Zenit, Claudinho no Al-Sadd, jogadores acima dos 20 milhões de euros. A nova realidade do Galo é de Eduardo Sacha, atacante do Red Bull Bragantino, e Arboleda, zagueiro do São Paulo. O Sacha tem contrato até o fim desse ano, mas prorrogação automática até dezembro de 2026, ou seja, só sairia do Red Bull com a compensação financeira ao time de Bragança Paulista. Temporada atual de 48 jogos, 9 gols e 5 assistências. O Sacha trabalhou com o São Paulo e no Santos e também no próprio Galo. Em relação a Arboleda, zagueiro que já viveu melhores momentos no São Paulo, 34 anos de idade, 700 mil reais por mês. É seu pacote no tricolor, que inclui salário, direitos de imagem, luvas e também uma dívida que ele havia contraído no mercado. Nos 2 negócios, acho que a maior possibilidade de o Atlético conseguir contratar esses atletas seria com trocas de jogadores. Resta saber se essas negociações avançam. Hora de falar sobre as dívidas do São Paulo e a notícia é boa. O tricolor vai fechar 2025
com uma queda importante em relação ao endividamento de 2024. São Paulo havia fechado a temporada passada com 968 milhões de reais de dívida. A expectativa do São Paulo é de que essa dívida feche de 2025 para 2026 em 910 milhões de reais, uma redução de 58 milhões. Movimento importante e meio atípico nos últimos anos do São Paulo. A última vez que o tricolor havia conseguido registrar uma queda na sua dívida havia sido em 2022. Bora fazer essa escadinha dos números do São Paulo ano a ano. São Paulo tinha em 2017 apenas 353 milhões de reais de dívida. Passou em 2018 para 334 milhões, uma redução. Em 2019, 538 milhões de reais. Em 2020, 606 milhões de reais. Em 2021, mais um acréscimo, 697 milhões. Em 22, uma pequena queda, 651 milhões. E aí, a coisa dá uma bela degringolada. Em 2023, 669 milhões. Em 2024, a dívida salta para 968 milhões de reais, um acréscimo em apenas um ano de quase 300 milhões de reais. Tricolor que estima uma receita para essa temporada de 970 milhões de reais, novo recorde com direito a superávit. Tricolor cogita no mínimo 30, 40 milhões de reais no azul ao longo desse ano. Digo, contratações no São Paulo. Bora lá. Luiz, ontem, durante a live, eu fui o primeiro a contar que Gaston Ávila, não é que ele interessava, eu já havia uma negociação entre São Paulo e Gaston Ávila. Quem é Gaston Ávila? Zagueiro argentino, 24 anos de idade, pertence ao Ajax e esteve emprestado nessa temporada ao Fortaleza. Quero trazer detalhes curiosos e importantes dessa situação. O Ávila custaria ao Fortaleza, em caso o Fortaleza quisesse ficar com ele definitivo, 6 milhões de dólares. Vocês sabem, o Fortaleza caiu para a segunda divisão e qualquer possibilidade de compra está descartada. O jogador já foi devolvido ao Ajax e o São Paulo entrou em contato com o Ajax para pedir as mesmas condições, ou seja, um empréstimo de 1 ano, gratuito, com opção de compra de 6 milhões de dólares e com metade dos salários divididos, tá? Ele ganha 720 mil reais por mês, Fortaleza pagou metade, o Ajax pagou metade. São Paulo sugeriu nessa mesma condição e aguarda uma resposta. Imagino que, até pelo Ajax saber que o São Paulo é um dos clubes, um dos maiores clubes do país, que o Ajax não queira dividir salário e que deixe essa responsabilidade para o... Boa noite. Tudo bem por aí? Muita gente falando de Pochettino no São Paulo e no Santos. Vocês tiveram alguma procura? Peraí, fechei. Poxa vida, toda hora estou fazendo isso. Mas não tem problema, a gente abre aqui o WhatsApp Web de novo e já traz essa atualização para vocês. Peraí. Vai mandando a sua pergunta e deixando o seu like, tá bom? Nicola, tem vários São Paulinos corintianos falando em contratações. Amigo, fala a realidade. Depois desse amigo especialista em finanças falar do que falou sem comentários. E assim, o Corinthians, para falar em reforços, o Corinthians primeiro precisa quitar 85 milhões de reais em transferban, tá? Enquanto não houver essa quitação, o Corinthians não pode registrar jogadores. Ou seja, arranja 85 milhões, paga e depois vai buscar contratações. Isso se até 1º de janeiro, não estourar mais nenhum transferban. O Corinthians tem hoje 2 problemas grandes contra si. Já falei que, em relação ao São Paulo, a ideia é contratar jogadores sem custo, livres do mercado. Por exemplo, como o Gaston Ávila, zagueiro que pertence ao Ajax, o São Paulo está tentando contratá-lo por empréstimo gratuito, com ajuda aí na parte dos salários, tá bom? Família, ficamos aí com mais um giro de notícias do São Paulo nesta sexta-feira, atualizações exclusivas e importantes do Tricolor Paulista. E para você que gostou do conteúdo, peço humildemente para deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também aí o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo, combinado? A gente encerra esse vídeo por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.